Amém? Nós estamos em uma série de mensagens, mais que abençoado. A inspiração é desse livro aqui do Robert Morris. É a primeira vez que estamos fazendo a série deste livro. Uma vida abençoada, já fizemos 3 vezes. Este livro é a continuação daquele primeiro livro. Você inclusive tem oportunidade de adquirir esse livro ali em nossa livraria, na Arraiá, porque durante as mensagens, hoje é a segunda de 4, nós temos tempo apenas para abordar o princípio e trazer de uma forma inspirativa este princípio para você guardar. É claro que quando você lê o livro, você tem uma imersão, inclusive o autor compartilha experiências pessoais, levando você para esse nível onde ele quer que você alcance. Então, fica a dica aqui. Nós não temos muitas unidades, mas acredito que pode suprir qualquer coisa, a gente pode pedir mais. Mas eu inspiro você, desafio você a pegar o livro e ler o livro durante a nossa série. Uma vida abençoada, ou melhor, mais que abençoada. Eu quero convidar você a orar comigo e vamos meditar na palavra do Senhor. Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Vamos conversar com o Pai. Querido Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que temos nessa noite de adorar teu nome. Já pudemos também ofertar na tua casa em sinal de gratidão, em sinal de amor, de fé. Agora, Espírito Santo, clamamos por graça e misericórdia para que o Senhor nos dê iluminação da tua palavra. Me ajude a transmitir aquilo que o Senhor quer falar aos corações dos meus irmãos hoje aqui e também ao meu coração. Já fui tão impactado hoje pela manhã, mas eu sei, creio que sempre o Senhor renova, tem algo mais. E eu estou com o meu coração também aberto e disponível. Esconda-me atrás da cruz de Cristo. Importa que Ele cresça, que eu diminua. É a oração que eu faço com fé no nome poderoso e forte de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou pedir a gentileza de você ler comigo o texto de Efésios, capítulo 1, os versos 3 e 4. O texto que praticamente decoramos durante a primeira série, mas que vai nos acompanhar também nesta segunda série. Vamos juntos, verso 3. Já está ali no telão. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais, nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dEle. Agora peço que você ouça no mesmo livro de Efésios, mas no capítulo 3, o verso 20. E este versículo tem a ver mais com a série de agora, mais que abençoado. Preste atenção. Agora glória seja dada a Deus, que pelo seu grandioso poder, operando em nós, é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir, ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais altas orações, anseios, pensamentos ou esperanças. O que nós conversávamos domingo passado é que temos esta convicção de que em Cristo eu tenho todas as bênçãos, e esta é uma asa. E o que eu compartilhava, dando ênfase à série de agora, mais que abençoado, é que além de entender que eu não venho à igreja para buscar a minha bênção, eu já sou abençoado e eu fluo, eu ando, eu corro, eu ando em direção aos meus propósitos a partir da bênção. Preciso desenvolver a segunda asa, que é a mordomia. Mordomia. Você sabe o que significa mordomia?
você ser bom mordomo. Tem a ver com o primeiro ponto que vou daqui a pouquinho compartilhar com você. Sem uma boa gestão, sem uma boa administração, não adianta, querido, ficar apenas tendo a convicção de que é abençoado, e de fato o somos em Cristo, mas como você tem ouvido de mim, do que compartilho da palavra, Deus não vem fazer o que é tarefa sua e minha realizarmos e fazermos. É você quem precisa colocar a tua casa em ordem. É você quem precisa estabelecer esses princípios com relação à sua vida financeira, orçamento, e não apenas, pastor Zé, fazer orçamento, mas obedecer, porque tem gente que até faz, mas não obedece. Faz as continhas no começo do mês, mas joga para o alto, quer nem saber. Você precisa obedecer aos limites que você mesmo, quando senta e faz o planejamento, estabeleceu horas. Do contrário, irmão, a conta não fecha. Aí não adianta vir na igreja, pedir milagre, chorar. Não adianta. A parte dele ele faz, está garantido. Temos todas as bênçãos, mas cadê a organização? Cadê a mordomia? Dentro dessa mordomia, dessa organização, por exemplo, não cabe avareza. Porque tem gente que acha que o que Deus quer que você seja é um mão de vaca, um pão duro, que também não é. Tem gente que, está vendo o que o pastor está falando? Tem que ser organizado. E meu irmão, camarada, olha, ele faz um inferno dentro de casa. A família tem recurso, tem dinheiro, tem prosperidade, mas vivem como necessitados. É capaz de entrar na fila da cesta básica da igreja, se duvidar. Tem gente assim, eu conheço. Isso não é boa gestão, irmão. Isso é amor ao dinheiro. Tu é escravo do dinheiro. Tem gente que tem muito dinheiro e é escravo do dinheiro. E eu vou falar também um pouco sobre isso daqui a pouco. Entender esses princípios é você resolver esta equação que, como resultado, te proporciona uma vida mais que abençoada. Até aqui você está comigo? Perfeito, é quase que uma recapitulação da mensagem de domingo passado. Se você não assistiu, é só acessar nosso canal. Eu quero hoje abordar o seguinte tema, o segundo tema de 4. O tema de hoje é você entender quem de fato é o dono de tudo. Quem é o dono? E talvez na teoria você saiba. Afinal de contas, você não está no teatro, você está numa igreja. Então você, teoricamente, acredito eu, a não ser que seja sua primeira vez, quem sabe esteja aceitando carinhosamente o convite de alguém que te convidou para vir. Mas a maioria de nós temos esta certeza: Deus é o dono de todas as coisas. Mas você vive como de fato Ele é? Porque são duas coisas bem distintas. O saber e o viver de acordo com aquilo que você sabe. Quem sabe hoje, conforme conversamos aqui, você vai sentir a necessidade de se derramar diante de Deus e buscar ajuda ao Espírito Santo para reorganizar alguns sentimentos dentro do teu coração, que ao invés de levar você a um nível de maior intimidade, tem gerado um medo, um egoísmo, que na verdade te afasta de Deus e também das pessoas. Você nunca será um bom administrador se não entender quem é o verdadeiro dono. Eu vou repetir. Você jamais será um bom administrador se não entender quem de fato é o verdadeiro dono. Robert Morris, ele compartilha um testemunho no livro dele que encaixa muito bem aqui, presta atenção. Ele mandou a filha dele para a faculdade. E quando a filha foi para a faculdade, ele deu um cartão de crédito para ela. Falou: aqui você pode comer, com esse cartão de crédito você vai poder também abastecer seu carro, né? O local já está certo, a mensalidade, isso aqui eu faço. Isso aqui é para você.
sobreviver, comer, o restante já está tudo certinho, muito bem. Um bom administrador, ele vai depois acompanhando, não vai, irmão? Vê lá a fatura, dá aquela olhadinha. E o pai, não me recordo se foi no primeiro ou no segundo mês, ele olha lá a fatura e fala: ué, minha filha, magrinha, está comendo que nem jogador de futebol americano? Ué, ele escreve no livro: ela tem um Corolla, mas está gastando combustível que nem um Monster Truck. Como é que gasta tanto assim? Ô filha, que negócio é esse aqui que eu estou vendo a fatura? Está gastando muito, com o que está acontecendo? E esse monte de combustível aqui? Falar: papai, eu estou fazendo o que eu aprendi com o senhor. Eu estou sendo generosa. Estou abençoando o pessoal da faculdade aqui. Ela falou: não. Aí ele falou assim: não. Isso não é generosidade, não. Ele falou: isso é roubo. E de repente aquela menina que achava que estava fazendo algo muito especial, porque enxergava no pai uma grande generosidade, aprendeu uma lição muito importante: não se faz cortesia com o chapéu dos outros. A questão é, você tem essa consciência de quem de fato é o dono de tudo? Se você tem de fato consciência de quem você é e de que o Senhor é dono de todas as coisas, eu tenho certeza que, no mínimo, você administraria melhor o que você tem. Vamos para a parábola dos talentos, que inclusive citamos ela no domingo passado. E não nos esqueçamos que aquele senhor que a um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1 talento, depois de um certo tempo, ele retorna para cobrar o que foi feito com aquilo que lhes foram entregues. O que tinha 5 multiplicou, o que tinha 2 multiplicou, o que tinha 1 enterrou porque ficou com medo. Pois aquele que tinha 1 e não fez nada, levou na cabeça. E até o que tinha perdeu e foi dado por o que tinha mais. E nessa mentalidade de socialista que a maioria das pessoas, maioria não, em nome de Jesus não é a maioria, mas que alguns desenvolvem, mas que Deus ele dá tudo igualzinho para todo mundo. Não, ele dá conforme a sua capacidade. Por isso que aquele que tinha 5 e agora já estava com 10, recebe inclusive aquele 1, porque demonstrou capacidade de multiplicar. A quem mais é dado, mais é cobrado. E aí o Senhor ainda faz uma aplicação. E vai receber mais. Se continuar assim, vai continuar crescendo. E aí, queridos, a gente começa a viver de uma forma como se não houvesse amanhã. E eu gasto mais do que eu ganho. E eu começo a dar vazão para as minhas vontades, etc. Tudo em nome da felicidade, porque eu mereço. Mas quem é o dono? E você começa a viver uma vida como quem paga uma mensalidade. Eu já dei o dízimo na igreja, mas isso tem a ver o quê? Tudo é dele. A questão de quando devolvemos o dízimo, não acabei de falar agora há pouco que é um ato de fé? Pois eu creio, porque eu sou dizimista, desde que eu me conheço por gente. Sou primiciador, sou ofertante, porque eu creio nesse princípio. E a minha fé, e eu tenho visto, tenho testificado, que quando em obediência assim faço, o que fica nas minhas mãos, os 90, multiplica muito mais do que se eu ficasse com 100. É o que eu creio, e é o que eu tenho visto, é o que eu tenho experimentado. O que eu recebo de salário dessa igreja, eu sou assalariado, eu não sou dono da igreja. Eu não recebo por porcentagem do que entra na igreja. Eu tenho um salário que é definido por parte da liderança, da diretoria dessa igreja. E eu, o que estou ensinando para vocês, coloco em prática. Porque eu não posso gastar mais do que eu ganho. Mas a colheita que eu tenho tido através da obediência em todos estes anos, e o que eu tenho demonstrado a Deus, da capacidade do que Ele me dá de multiplicar, a cada passo que eu dou na direção do meu futuro, eu vejo o Senhor agregando mais. Você está comigo até aqui?
Mas a cada vez que eu vejo uma porta a mais se abrindo, recai sobre os meus ombros a responsabilidade de fazer as coisas certas, porque Ele é o dono. E a pergunta que eu faço é: você tem essa consciência? Eu queria que você entendesse, filho, filha, de que há uma razão do porquê Deus quer que você seja abençoado. Você me conhece há muitos anos. Não estou aqui pregando uma teologia barata de hiper prosperidade. Não. Eu tenho ensinado a vocês princípios. Simples assim. Que eu creio. De verdade, do fundo do meu coração. Não dá para você querer, querido, barganhar com Deus. Como é que você pode? A gente consegue enganar pessoas. Você pode me enganar, eu posso tentar te enganar. Mas como é que enganamos aquele que é onisciente, que sabe de tudo? Como é? Não dá. Você pode fazer uma oferta para poder chamar a atenção de alguém aqui, ó, no âmbito horizontal. Mas se é do vertical, se é do Senhor que vem o que de fato preciso para romper, então cuida do que Ele está mandando você cuidar, que é do teu coração. Eu já falei aqui várias vezes. Eu acho que agora, no culto das 18, eu sei que de manhã eu falei, mas acho que eu até falei na hora da oferta. Se o teu coração não tem alegria, não faça, brother. Ninguém paga dízimo. Devolvemos em adoração e fé. Quem é o dono? Quem é o dono? Eu tenho 3 questões para te apresentar hoje aqui, diante do tema abordado. O primeiro é só uma frase para ratificar o tema, mas é a mesma coisa, só para você guardar. Tudo pertence ao Senhor. Olha só o que diz o Salmo 24, verso 1. Você pode ler comigo bem forte? Juntos. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Tudo pertence a Deus. Preste atenção, vou ler agora o Salmo 50, versículos 10, 11 e 12. Pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado nos milhares de colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido dos insetos do campo. Dos insetos do campo. Ah, Jesus, isso era demais. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você: pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Tudo que existe é dele. Eu fico de boca aberta com a declaração de Salomão, quando da inauguração, com relação ao templo, algo lindo, suntuoso, que foi feito em glórias ao nome de Jeová. Olha que coisa linda, olha o que está escrito em 1 Crônicas capítulo 29, verso 14. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir voluntariamente assim? Tudo vem de ti. Nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra, sem esperança. Ó Senhor, nosso Deus, toda esta riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome, vem das tuas mãos e toda ela pertence a ti. Meu Deus, deixa eu desenhar um pouquinho para você. Deixa eu desenhar. Olha isso. Olha a noção desse homem. Por conta inclusive da experiência que seu pai tinha quanto à intimidade com o Todo-Poderoso. Tudo é teu.
As pessoas estão embasbacadas, boquiabertas, tamanha suntuosidade do tempo que foi construído, como ele mesmo diz, em honra ao Senhor. Mas ele diz: tudo que fizemos foi porque das tuas mãos recebemos primeiro. Das tuas mãos recebemos. Olha a consciência dele. Você tem essa consciência? Você tem essa convicção? É algo que precisamos desenvolver, e não é fácil. Porque o primeiro sentimento é que eu sou o cara. Eu luto, eu conquisto, eu posso, eu tenho, é meu, está no meu nome, eu tenho registro, eu recebi do meu pai, é a terceira geração da minha família que é dono, eu vou deixar para os meus... Nós temos essa pendência, é do homem. Mas eu estou te propondo algo que a Bíblia nos apresenta, que traz paz ao seu coração. E aqui eu toco no ponto que abordava na introdução, do avarento. Sabe por que o avarento é avarento? É porque ele não tem consciência que tudo vem do Senhor. Ele acha que de fato ele é dono, por isso ele tem medo de perder. É a pessoa que, se der algum probleminha na economia, ele perde o sono. E se ele tiver investido em Bitcoin e deu uma... Que os Bitcoin tem esse negócio de repente é 10 que cai de uma vez. Juntar na soma dos últimos anos, realmente o negócio sempre... Mas tem gente, irmão, basta uma dorzinha de barriga na economia, não dorme, perde o sono, meu Deus do céu, o que vai ser da gente? Sofre um prejuízozinho, fecha um mês no vermelho porque não vendeu o que esperava vender, porque não conseguiu fechar os contratos que normalmente fecha. Basta um negocinho fora da ordem, acabou a paz. Eu te pergunto, quem é o dono de tudo? Para você não é Jesus, porque Ele é o príncipe da paz. Diante de tudo que Deus tem me dado oportunidade de fazer para Ele, eu confesso que no meu lado humano, eu preciso todos os dias me forçar a confiar nele, porque é muita responsabilidade. Além da responsabilidade pessoal, das minhas finanças pessoais e da minha família, eu sou responsável por toda essa igreja. Eu sou responsável em dar orientação, liderança e visão para todas as igrejas Amor e Cuidado que estão espalhadas, inclusive igrejas grandes, como Birigui, como Adamantina, que estão construindo ali e reformando um quarteirão, literalmente falando, que vão fazer a inauguração em nome de Jesus até o final do ano. Tudo isso são cifras altíssimas. Temos muitos funcionários, eu tenho muitas famílias que dependem, as coisas precisam ter embasamento, cuidado, boa administração, e eu preciso vigiar meu coração, porque a minha tendência é de tomar sobre a minha vida uma responsabilidade que não é minha. Qual que é a minha? Primeiro, crer que em Cristo sou abençoado, e segundo, ser um bom mordomo e ser um bom gestor daquilo que Deus tem me confiado. Passou disso, não é problema meu, é problema dele. Não demos um passo e não damos um passo sem que enxerguemos a nuvem da presença do Senhor nos direcionando para ela. A compra que fizemos agora desse campus não foi nada forçado. Eu não fico aqui esgoelando vocês. Eu não trouxe nenhum pregador de fora que é bom para falar, que é bom para fazer oferta, para poder rapelar. Ei, para, eu não deixo. Não, você não tem ideia de quantos pregadores querem vir para cá. Quantos ligam? Não, porque, rapaz, e quantos falam assim, olha, porque o fulano, pensa, um cara bom, que ele fala de oferta, ele olha, rapaz, falou, pega para você, fica lá contigo. Aqui não. Que se nesse púlpito subir alguém e começar a falar borracha, eu não espero nem lhe falar o amém, eu já paro na metade, porque Deus me deu a responsabilidade de guardar o rebanho que Ele me confiou. Então eu tenho essa responsabilidade, mas eu tenho que vigiar meu coração, porque eu tenho essa tendência de perder o sono por conta das preocupações.
Então eu tenho que me ater à gestão, ao zelo, ao cuidado, sabendo que tudo é dele e que ele vai cuidar. Então todos os dias, literalmente todos os dias, quando tu põe a cabeça no travesseiro, depois de 1 segundo, que eu dou boa noite para a dona Ana, dá 3 segundos, ela já está com aquela respiração pesada. É o tempo de eu fazer a oração bíblica. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. A convicção de que Ele é Senhor de tudo. Você não dorme porque tem medo de não bater meta? O mais avarento de todos não é o que não dorme porque não entrou, é aquele que tem guardado e tem medo de perder. Você é avarento. Você é avarentinho. Jesus te ama, mas Ele não gosta da sua atitude. É por isso que você não voa alto. Teu voo malemar é voo de pato. E pato doméstico, não é aqueles pato americano que... É pato doméstico. É voo de dangola, vai, pronto. Máximo. Você é avarentinho. Ele é Senhor. O que você tem, Ele te permitiu. Sabe por que não vai mais para frente a tua empresa? Sabe por que aquela promoção que você tanto espera ainda não chegou? Porque você é avarentinho. Por isso que Deus nos entrega dispositivos para blindarmos o coração, como generosidade, contribuição, oferta, primícia. Você acha que Deus quer o seu dinheiro? Não acabei de falar que Ele é dono de tudo, irmão. Você acha que Ele quer seu dinheiro? Você está de brincadeira. Fala, Deus não quer, mas tem uns pastores aí. Eu falei de manhã, repito agora, sem crise. Se você não confia em nossa administração, se você não confia nessa igreja, pega a tua malinha e vai para uma igreja em quem você confia, sem problema. Sem problema nenhum, mas não fique fora do princípio, não fique fora da bênção. Eu amo você demais para ver você emburradinho, quietinho no canto, vivendo muito aquém do que poderia viver. Se o teu problema é falta de confiança, procure alguém em quem você confia. Sem problemas. Mas se você confia, põe a mão na consciência e peça a Deus fé para ser obediente. Simples. Eu aprendi isso há muitos anos e não foi fácil. E por isso que eu estou aqui me abrindo com vocês. 1997. Nós nos casamos no final do ano. No final do ano de 1997. Em 98, nós ficamos um ano solteiros no seminário, lá no sul de Minas Gerais, em Jacutinga, um seminário, um estilo internato. Estudávamos de manhã, trabalhávamos à tarde, estudávamos à noite. Nos casamos e moramos numa casinha lá que literalmente tinha 3 cômodos. Era uma cozinha pequena, um quarto que cabia uma cama. Não era king size não, aquela cama normalzinha de casal, uma cômoda e um banheiro. Tinha no máximo aquela casa 35 metros quadrados, se tivesse. Se tivesse. Morávamos lá. Foi lá que encomendamos a Karen para Cegonha. Um lugarzinho pequeno, mas muito especial. Nós não tínhamos sustento de igreja. Naquela época, aquela crise, né? Eu lembro como se fosse hoje, Plano Collor, Zelma, quem lembra? Zélia, é que tem uns nomes que a gente faz questão de esquecer. Zélia Cardoso, congela, de Melo ainda. Era essa época. Meu pai, irmão, naquela época, essa crise toda, não tinha como ajudar. Estávamos lá, 2 jovens. E eu me recordo que, quando era férias, eu tinha que voltar e trabalhava com o que tinha na mão para fazer. Lixar móveis, viajar de auxiliar de caminhoneiro e tudo para juntar dinheiro para pagar mensalidade e ter... Minha cunhada, irmã da bispa, na época trabalhava numa fábrica de óleo lá em Tupã.
E ela ganhava, não sei se uma vez por semestre, uma caixa de óleo. E todos os meses ganhava uma cesta básica. Então, quando íamos de férias, ela guardava para mim e para Ana 2 caixas de óleo. E nós levávamos os pacotes de arroz da cesta básica. Sempre levávamos ali uns 6 pacotes de arroz. E mais algumas coisas da cesta que não estragava. E era a providência de Deus para nós, para o ano. E era 98, a época, isso já era mais para o final do semestre, para o final do ano. Nós retornávamos da aula, Ana foi ali para a pia fazer alguma coisa do almoço. E me veio, irmão, eu não era batizado no Espírito Santo, não entendi esse negócio de avivamento, o seminário era muito tradicional, não sei te explicar, mas eu senti um negócio assim, abre o armário, pega 2 latas de óleo e um pacote de arroz e leva na casa do Antônio. Eu comecei a repreender o Satanás, o devorador, que quer roubar as coisas da gente. Não é assim que o diabo vai estar achando que vai ficar, dando essas dicas, não, aqui... Mas aquilo começou a se avolumar, e na esperança da Ana ter juízo, e falar, tira isso da tua cabeça, isso é coisa de doido. Falei para ela, estou sentindo isso. A Ana falou assim, está demorando por quê? Graças a Deus, minha esposa, todas as vezes, quando eu falei sobre algo que eu tinha no coração para ofertar, sempre, não demora, se Deus está mandando, faz logo. Eu abri a portinhola ali da cozinha, do armarim, tinha 4 latas de óleo e 2 pacotes de arroz. E a instrução é, pega 2 latas e pega um pacote. Eu falei, Jeová, não é possível, é metade. Mas eu já estava convicto. Peguei, mas eu vou confessar uma coisa, a cara estava emburrada, eu não estava assim, eu sabia que tinha que fazer, mas eu... Peguei o óleo, peguei o arroz, bati a porta, atravessei a vilazinha, fui em direção na casa do Antônio. Bati na porta, abri, estava sentado na mesa. A esposa dele, a Ivanilde, estava em pé no fogão. Eu bati, ele falou, pode entrar. Eu abri, entrei, botei em cima da mesa, não falei nada. Não falei, Deus mandou, eu senti, Deus abençoe. Botei e fui embora. Verdade, eu vou mentir para quê? Para que eu vou contar, florear um negócio? Foi desse jeito. Cheguei em casa, está feito, vou almoçar. Um homem depois que come, tudo se acalma. Passou, esqueci. À tarde tinha um culto de oração só das mulheres ali. E a Ana depois me conta, quando eu retorno do trabalho, que ela foi para o culto de oração, a Ivanilde chega. E começa a chorar. E aí ela falou assim, hoje na hora do almoço, eu estava em pé no fogão. E eu estava orando, eu tinha acabado de orar para Deus, dizendo, Deus, a minha última porção de arroz e o restinho de óleo que eu tinha é a refeição do almoço, eu não tenho o que fazer para a noite. Ela disse para Deus, eu quero 2 latas de óleo e um pacote de arroz. Escuta, sabe o que eu aprendi naquele dia? Eu aprendi que é muito melhor dar do que receber. Eu já recebi tantas coisas, irmãos. Eu já recebi carro, eu já recebi casa, eu já recebi tanto de Deus, tantas ofertas, mas deixa eu te falar do fundo do meu coração, sem mentir, nada se compara a essa experiência de você dar. Mas isso só acontece com quem tem a convicção de que Ele é o dono de tudo. Tem gente que dá e fica olhando para ver o que acontece, para ver o que o outro vai fazer. Eu dou o meu dízimo e fico olhando o que eles vão fazer com o meu dinheiro. Que dinheiro, rapaz? Você não deu? Você conhece pessoa que foi passada para trás, que foi enganada e que perde a saúde, ele quer matar, ele quer bater, ele perde o sono. Conhece gente assim? Ah, você está passando por isso?
Eu tenho uma solução para você. É só você, a partir de hoje, começar a declarar e entender que quem é o dono é o Senhor. Então, se alguém te passou para trás, não passou você para trás, passou o Senhor, porque tudo é dele. Ah, o ladrão levou, o ladrão roubou, não roubou você, roubou o Senhor, porque tudo é dele. É libertador. Já aconteceu comigo, já aconteceu com você. Às vezes andando na rua, um mototáxi, ou alguém que passa com pressa, bate no retrovisor, ou bate no para-choque, dá uma raladinha. Eu já vi crente ficando possuído pelo Satanás, querendo bater, vai pagar, e não sei o que. Meu irmão, eu vejo gente com carro zero, carro de $500 mil, brigando com um mototaxista que está ganhando R$10, R$15 para fazer uma corrida. Da onde que ele vai tirar dinheiro para pagar o teu retrovisor? Mas não tem noção que o que você tem não é teu, é dele. Então você quer justiça, a sua justiça, porque você batalhou, você comprou, você conquistou. E como é que você vai se mostrar para os outros agora? Mas quando você tem convicção que das mãos do Pai aqui chegou na tua vida, e que continua sendo dele, você abençoa. Quantas vezes aconteceu comigo de chegar ao carro, de chegar o motoqueiro ou o motociclista, me perdoa, foi sem querer, eu vou pagar. Eu falei, fique em paz, irmão. Vá em paz. Isso daqui, se o seguro não pagar, eu me viro. Segue o teu caminho. Se é um carro que bateu, você tem seguro? Tenho, então bora. Então vamos deixar os nossos corretores cuidarem do assunto. Mas se você está vendo que a pessoa não tem condições, impressionante. Quem é o dono? Quem é o escravo aqui? E tem gente que quer viver uma vida mais que abençoada, mas não entende princípios tão pequenos. Foi através dessas experiências onde o Senhor falou para eu dar metade do que eu tinha. Parece até ridículo, cara. Porque Deus tem permitido eu viver hoje o que são 2 latas de óleo e um pacote de arroz, mas na época era metade de tudo que eu tinha. Eu não tinha dinheiro para comprar mistura, não. Eu falei de manhã, não tenho vergonha de falar, minha esposa está aqui. Minha esposa está aqui. Eu matava pombo do mato para fazer bife. Eu pegava, você não sabe nem o que é serralha, só os mais velhos vão saber o que é serralha. Onde é que a gente acha a serralha? Normalmente no pasto. Aí, ó, eu ia no pasto colher serralha para fazer mistura para o almoço. Porque eu tinha o óleo e eu tinha o arroz. Fácil para você hoje olhar para mim, ver meu carrão e falar, esse bicho deve ser ladrão. É você que é um tosco. Boca maldita. Por isso que você continua nessa draga. Você não entende sobre processos, tão pouco sobre obediência, menos ainda sobre honra. Porque Deus tem prazer em honrar aqueles que o honram. Mas você sequer aprendeu ainda de que tudo é dele e a ele pertence. É a partir dessa experiência que você começa a viver o sobrenatural e uma colheita mais que abundante. Eu agradeço tanto a Deus. Quando eu olho para trás e vejo essas experiências que a gente viveu, poxa. Você sempre sonhou em viver? Nunca que eu sonhei, sei quem sou, sei de onde eu vim. Sei da minha limitação, da minha capacidade, poxa. Queria ter a coragem de muitos coaches aí de falar, não, porque eu vou te dar aqui o código, pode fazer, eu garanto. Meu irmão, eu vou garantir nada, eu só tenho para te garantir o que a Bíblia manda e fala, porque nela eu confio. Por isso que talvez você fale, eu vou lá, o bispo sempre fala negócio de processo, de obediência, mas é o que eu sei, porque é o que eu vivo e é o que dá certo. E eu não vim aqui para te ludibriar, te enganar. E eu vim aqui para, de alguma forma, levar você a viver aquilo que eu tenho vivido. Pregamos a salvação.
Porque não há salvação fora de Jesus. Essa é a base de todas as coisas. Mas o Senhor não está te chamando para poder você vir a Jesus e continuar vivendo uma vida miserável. Ele quer que você aprenda a confiar nele, a prosperar com aquilo que você tem. Ele pediu para mim 2 latas de óleo, 1 pacote de arroz, poxa. Quando eu fui depois para fazer o curso missionário, agora eu estou em Mato Grosso do Sul. Lá, a igreja começou a me ajudar. Me recordo até hoje, me davam R$600 por mês. Para quem não tinha nada, estou rico. E como um gestor, um bom gestor, dentro de poucos meses, porque eu aprendi a viver com nada. E depois, então, com R$600 eu pagava mensalidade, eu ainda tinha dinheiro guardado. E um dia eu estou lá e o Senhor fala assim: pega o teu cheque e faz um cheque de tanto. Lá para os meninos, tinha uma casa onde moravam 3 solteiros. 3 seminaristas fazendo curso de missões. Eu já tinha aprendido. Eu já tinha tido outras experiências. Eu não pensei 2 vezes, fui lá e fiz o cheque. Levei, entreguei na mão. Daniel Dias, filho do pastor Jeremias, hoje é missionário na África. Entreguei o cheque, virei as costas, fui embora. Daqui a pouco ele vem compartilhar. Falou: nós estávamos sentados. Estávamos com a lista do mercado, mas não tínhamos dinheiro. E falávamos para o Senhor: nós precisamos de tanto. E você entra com o valor exato do que estávamos pedindo para Deus. Tem uma época que Deus vai te pedir 2 latas de óleo, mas daqui a pouco você passa esse processo. Você vai ter mais que óleo e arroz. Você já vai ter recursos e Deus vai continuar falando: dá tanto. Porque não é sobre valor, é sobre coração. Eu teria tanto para falar, mas eu sinto que eu preciso orar por pessoas que precisam ser libertas hoje. Libertas, sabe para quê? Para voar. Você está preso, você tem uma bola de ferro no teu pé te prendendo. Deus quer que você voe. Eu poderia falar aqui sobre os dízimos, as ofertas, o que tudo isso significa, trazer os textos como... Eu poderia falar sobre o princípio do primeiro. Falar para você, por exemplo, que de manhã eu compartilhava quanto à experiência de Josué quando conquista Canaã. Lembram-se? O que Deus diz? Era costume da época, quando você conquistava algo, você ficava com os despojos. Deus deu uma promessa: darei a vocês uma terra que mana leite e mel. Uma terra. Não era só a cidade ali de Canaã, era uma terra. Canaã era a primeira conquista, a primeira. Tanto que no final da vida de Josué, Deus diz assim para ele: você já está tão velho, mas tem tanta terra para você conquistar, você não conquistou. Que pena, Josué. Mas quando eles vão conquistar Canaã, Deus dá uma ordem: vocês não vão ficar com nada de Canaã, vocês vão queimar tudo. Não vão pegar ouro, não vão pegar prata, nem os animais. Lembra disso? Lembra? Josué, beleza, ordem dada, missão dada. Só que o Acã pega. Ele pega e esconde. Na conquista não tem relato de um israelita morrendo. No dia seguinte eles vão para um destacamento. Eles já iam para a segunda conquista, Ai, uma cidadezinha pequena. Eles mandam só o destacamento para lá, nem precisa de muita coisa. Chega lá, morre um monte de gente. O que está acontecendo, Senhor? Vocês quebraram o princípio. Qual o princípio? Do primeiro, da primícia. Eu falei que o primeiro é meu. Eu estou falando de um princípio.
E esse princípio eu estou sendo severo agora porque não pode ser quebrado, porque tem a ver com o coração. A primeira parte a mim pertence. Eu não tenho tempo de abordar mais sobre esse assunto, mas você sabe o que aconteceu. Me permita então trazer uma última colocação da primeira experiência que enxergamos lá no Gênesis, de uma oferta que foi aceita e de uma oferta que foi rejeitada. Temos aqui Abel, que era pastor de ovelhas, e Caim, o irmão mais velho, agricultor. Eu mesmo, como um bom batista, eu me recordo quando pastor de jovens, lá em Tupã, eu fiz uma mensagem nesse texto, até, o Diego é demais, não é que ele foi fazer as pesquisas lá, achou esse esboço, falou, esse aqui? Falou assim, é esse aqui. Eu fiz uma mensagem, e eu preguei errado essa mensagem, achando que estava pregando do jeito certo. Eu disse, Deus rejeitou a oferta de Caim, porque Deus exige derramamento de sangue, mas ali não está falando de sacrifício, está falando de oferta. E o bobão aqui pregou pelo menos umas 10 vezes de forma errada, sem saber. Preguei, está o esboço, está lá o crime, está lá, ele pegou, tem a prova. Ainda bem que já confessei. Então por que Deus não aceita? E perceba que Deus vai até Caim. Coloca o texto, por favor. Gênesis capítulo 4. O Caim está amargurado. E Deus vai até Caim e diz assim, por que você está desse jeito? Se você não fizer do jeito certo, você não sabe que eu vou aceitar? Eu vou aceitar, só faz do jeito certo. Coloca o texto, por favor, filhos. Pessoal da mídia. O capítulo 4 de Gênesis está lá no final do esboço. Lá no final, um dos últimos, do terceiro ponto. Gênesis capítulo 4. Tem um slide. Ali está dizendo, eu vou parafrasear enquanto eles colocam. Ali diz que Abel oferece ao Senhor as primícias do seu rebanho, as partes gordas do seu rebanho. A primeira parte. Enquanto que Caim traz uma oferta a Deus da sua colheita. O Abel oferece a primeira parte, porque ele sabe que tudo é dele, tudo é para ele, inclusive meu coração. O Caim oferece uma oferta, olha lá. Passado algum tempo, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias. O Senhor aceitou a de Abel, rejeitou a de Caim. Quem é o primeiro na sua vida? Quem é o primeiro? Ninguém ganha do Pai na generosidade. Ele não quer seu dinheiro, Ele quer seu coração. Por isso que esta mensagem é tão espiritual. E é por isso que hoje eu tenho certeza que muitos vão se render a Jesus. Eu quero convidar você, por favor, a se colocar em pé. E eu quero orar por sua vida.